A exposição da tarde hoje fica por conta da nossa irmã Laura Cunha, que vem lá de Imbituba, do Centro Espírita Allan Kardec. Então é sempre um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, que a espiritualidade neste momento, né, te ampare, te ilumine, te inspire. E que nós possamos ter um bom entendimento de tudo que vamos ouvir. A Laura vai nos falar sobre a Casa Espírita. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, para que juntos, nessa tarde maravilhosa, possamos refletir sobre quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E vamos hoje atender, né, um dos pedidos do nosso mestre, um dos seus ensinamentos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Né? Nós sempre queremos encontrar essa verdade, mas ela está dentro de nós. E eu estou aqui hoje para a gente fazer essa reflexão sobre a casa espírita, porque muitos de nós ainda não a conhecemos. Estamos vindo, muitas vezes, por uma obrigação, para buscar algo, para que algo aconteça. Eu vou lá numa casa espírita para tomar um passe, muitas vezes começa assim, que dizem que lá fazem magia, fazem curas, né? E chegam aqui e se deparam com algo bem diferente. E aí eu trouxe essa reflexão para que todos nós, inclusive os trabalhadores da casa, tenhamos cada vez mais consciência e responsabilidade do que é uma casa espírita, do que é estar numa casa espírita e ser um trabalhador de uma casa espírita. Então, como Jesus nos falou, conhecereis a verdade. Então, a doutrina, ela começou, a base da doutrina é uma verdade. Ela chegou para nós como uma verdade. Então, não estamos fazendo nada de errado ao entrarmos numa casa espírita. Como muitos, principalmente quando se vem pela primeira vez, a gente é iniciante, lá fora, quem não conhece, quem não entende, começa a botar medo, né? Ah, lá não tem nada de Deus, nem de Jesus, lá tua vida vai dar para trás. Ouvi muito isso. E a gente, né, que vem de uma base aí secular, né, de crenças religiosas, né, dentro de um padrão limitante de pensamento, a gente acaba ficando muitas vezes inseguro e não aproveita o benefício que é estar numa casa espírita, verdadeiramente com consciência e responsabilidade. Mas o que é uma casa espírita? Você sabe? O que acontece na casa? Que trabalhos são desenvolvidos lá, né? E como eu posso me beneficiar quando eu entro numa casa espírita, seja como um frequentador, um trabalhador, o que depende de nós para que tudo isso aconteça? E durante a reflexão a gente vai entendendo. Então, a casa espírita, ela é um templo, lar, escola e oficina. Ela é um templo no sentido de que nela se exerce o amor e a adoração a Deus, exercitando a oração conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de sua obra. Então já começa por aqui, né? O estudo de Deus e sua obra. Entender o planeta em que estamos, entender como nós somos, o que somos, né? Como agimos e reagimos. A oração conjunta e a meditação. Todos nós aqui agora estamos no momento de oração conjunta e meditação. Porque se fala em meditação, a gente pensa que é ficar o dia inteiro assim, né? Não. Meditação é fazer aquilo que é certo. Meditação é fazer com vontade, com consciência aquilo que é certo. É afastar a tua mente das preocupações e te concentrar, né, naquilo que você está vivenciando agora. Então, por isso que quando a gente entra, a gente pede, né? Ao entrar naquela porta, a gente entra em silêncio, fazendo uma contemplação, procurando ouvir o nosso interior, para que possamos receber tudo aquilo que aqui nós precisamos e viemos buscar. Com o silêncio interior, nós nos ouvimos e recebemos as respostas que precisamos.
Então, isso é uma meditação. E a oração também, ela não é só quando se repete várias e várias vezes aquela prece. Quando nós estamos fazendo o que é certo, fazendo a nossa parte, cuidando da nossa vida, fazendo o nosso melhor, nós estamos em oração. Quando eu descobri isso, para mim, assim, fez todo sentido, né? Porque a gente achava que tinha que ficar rezando e rezando e rezando. Claro que é importante rezar, orar, claro que é. Mas não aquela repetição automática, com medo muitas vezes. Mas com consciência, sabendo o que aquilo está trazendo para mim. Naquele momento da oração, uma oração verdadeira, sincera, eu estou em contato com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, cai por terra, né, aquela história de que aqui não tem nada a ver com Deus nem com Jesus. Tem tudo a ver com Deus e Jesus. Ela é um lar. Também lar no sentido de que nela reunimos a família espírita, onde nos irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos vir e receber o afago fraterno da nossa grande família universal. É abrigo e porto seguro, né? Todos nós que entramos numa casa espírita sempre somos bem acolhidos. Sempre recebemos uma palavra amiga, uma orientação, sempre recebemos algo de bom. E aqui nós exercitamos essa nossa família espírita, família universal. Começamos a entender que todos somos irmãos e a nos olhar como irmãos de verdade. Começamos a exercitar tudo isso aqui na Casa Espírita. É uma escola, também é uma escola, pois é local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento. E a gente sempre, né, dá esse exemplo de que aqui é uma escola, para que a gente entenda, né, o processo reencarnatório, aquelas fases em que a gente vem cada ano escolar, quando chegar no final daquele ano, você faz uma prova e se você está apto, você vai para o ano seguinte, para novos conhecimentos, novos entendimentos. Assim é a nossa vida. Cada final da nossa etapa, quando precisamos retornar para a pátria espiritual, nós vamos também com uma nota. E lá essa nota vai nos possibilitar o nosso retorno. Então, é uma escola nesse sentido, de educação, de aprendizado, de aprendermos aqui a verdadeira prática do bem, do amor e da caridade, em todas as atividades da casa. Então, a caridade está presente em todos nós, e especialmente nós que estamos aqui, né, exercitando a nossa vontade, ou vindo assistir, ou trabalhando, nós estamos praticando também a caridade. Não aquela caridade só de dar o material, porque essa é a mais fácil de todas, mas aquela caridade, né, aquele perdão das ofensas, indulgência para os defeitos alheios e benevolência para com todos. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso grande aprendizado aqui, enquanto encarnados, independente de religião. E nós, muitas vezes, nós vamos repetindo padrões de comportamento, porque nós estávamos acostumados que bastava ir uma vez por semana num templo religioso. E lá pronto, cumpri a minha tarefa da semana e estou salvo, né? Era assim que a gente pensava. Nós íamos mais por pressão, por medo, mas ao chegar na casa espírita, a gente se defronta com a realidade. A doutrina não nos proíbe nada, mas ela nos orienta, nos esclarece de quem somos e do que devemos fazer para realmente aproveitarmos essa nossa oportunidade de estarmos encarnados nesse período aqui neste planeta. Então, a doutrina nos traz com clareza a nossa tarefa, a nossa missão, que é viver cada dia da nossa vida da melhor forma, fazendo o nosso melhor. Não precisa grandes coisas, exercitarmos a nossa vontade diariamente, todas as horas do dia, todos os minutos e todos os segundos. Estamos num período aí, né, bem agitado do nosso planeta, muitas coisas acontecendo, muitas informações ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente fica perdido.
Então é momento de termos cada vez mais consciência de quem somos e do que devemos fazer para superarmos esse período de grande turbulência e prova para todos nós, né? Então esta é uma grande oportunidade de evolução para nós. O que encontramos na Casa Espírita bem orientada? A prática da caridade e do amor em todas as suas atividades, pois o Espiritismo tem entre as suas máximas que fora da caridade não há salvação. Ou seja, na Casa Espírita em especial, devemos aplicar e exercitar a lei de amor. E isso se manifesta também, especialmente nas atividades de promoção social, de atendimento fraterno, na recepção carinhosa e fraterna aos que chegam na casa. Então é uma grande oportunidade de exercermos e aprendermos a exercitar essa caridade que nós devemos, né, entender e fazer. E tem que começar. Às vezes a gente não sabe como fazer, né? E aqui, como é uma escola, a gente vai aprendendo. Um ensina para o outro. E aos poucos a gente vai gostando e vai se tornando melhor. Estudo constante, pois o Espiritismo segue o ensino do Espírito de verdade, que através de Kardec nos disse: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A Casa Espírita necessita de reuniões de estudo sério, disciplinado e de qualidade. Então, por que é importante estudarmos? Porque a gente vem na palestra, né? É muito importante a palestra. Aqui é o trabalho mais importante da Casa Espírita. Nesse momento em que aqui estamos, curas estão acontecendo, atendimentos estão sendo efetuados. Isso é tão verdade que certa vez lá na nossa casa tinha uma pessoa, ele era um frequentador e ele tinha evidência. E ele no final da palestra ele disse para mim: olha, dona Laura, eu vi 2 pessoas de branco, parecia que era um médico e um enfermeiro, pegaram fulano, que eu conhecia, né? E levaram lá para uma sala para cuidar do braço dele. E aí eu disse, olha, né? Porque a gente sempre ouve, né? Mas a gente às vezes fica, ai, será que é verdade? Será que não é, né? Tão pouquinho tempo, a gente entra aqui, a gente não vê nada, não ouve nada. Mas esse trabalho acontece. A partir do momento que aqui entramos, nós já somos atendidos pela equipe espiritual. E eu conheci a pessoa que foi atendida, ela tinha sofrido um acidente, tinha machucado o braço, estava com um problema muito sério no braço. Então, olha, né, como as coisas fecham e acontecem. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente valorize esse momento em que aqui estamos. E muitos, né, procuram a Casa Espírita esperando milagres. Ah, mas tem que assistir palestra para depois tomar o passe? Sim, tem que assistir a palestra. E é aqui que o milagre acontece. O passe é maravilhoso, mas o passe ali, se eu sair da porta para fora e não mudar, daqui a pouco aquele benefício, aquela energia salutar, ela se dissipa. Porque eu preciso me transformar, eu preciso mudar. E na palestra nós recebemos a orientação da mudança. E aí, se eu colocar em prática, o maior beneficiado serei eu, cada um de vocês. O benefício é para nós, não é para os outros. E o estudo, ele é aquele complemento, porque aqui são meia hora, 30 minutos. E no estudo a gente aprende mais, debate, né? Tem um estudo sistematizado da doutrina, o ESD 1, o ESD 2, o 3. Depois, quem se interessa vai para o estudo da mediunidade. Então, tem uma sequência onde a gente vai aprendendo, vai abrindo a nossa mente ao entendimento e respostas vão chegando, né? É igual o ano escolar. Na primeira fase, tu te prepara para a segunda. E com isso nós vamos nos fortalecendo. As reuniões de atendimento ao público, com palestra, passes, irradiações e água fluidificada, pois isso faz parte da terapeuta espírita. E esse é o trabalho de cura que nós temos aqui. Palestra, estudos, água fluidificada, o passe. Nada além disso. Ninguém aqui vai te receber, olhar para ti e te dar uma receita, compra esse remédio que tu vai te curar ou faz. Não, não tem isso. Aqui tem o abrir a nossa consciência, a nossa responsabilidade.
E aqui também uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam, né, que eu acho engraçado, lá vocês leem pensamento? Aí eu disse, não, por enquanto ainda não. Mas a gente tem que começar, né? Uma pessoa disse, não, vou lá, vocês lêem pensamento, já me disseram isso. Aí eu disse, não, mas a gente tem que começar a se comunicar por pensamento, porque chegando no plano espiritual é tudo pensamento, né? E como é que estão os nossos pensamentos? Dá para os outros ouvirem? E do mundo espiritual a gente não tem como esconder. Então, quanto mais termos essa certeza, essa consciência, para já irmos trabalhando o nosso pensamento. Permitindo aos frequentadores receberem o reforço da transmissão de energias pelo passe, água fluidificada, a força propiciada pela oração conjunta e o aprendizado e reflexão possibilitado pela palestra. Então, aqui onde tem, Jesus disse, onde um ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Todos aqui estamos reunidos em oração. Então, esse é um momento de curas, porque quando tem várias pessoas no momento de oração, de pensamento, bons pensamentos, com o coração aberto, a energia do ambiente se transforma e nós recebemos cura. Às vezes cura até de doenças que iríamos ter e nem vamos ter e nem saberemos que temos, né? Então, para a gente ter essa certeza e acreditar na importância de estarmos aqui nesse momento e no que acontece. Reuniões específicas e privativas de aplicação da mediunidade, desde o estudo e educação desta, passando pelo seu desenvolvimento constante, podendo existir ainda trabalhos de atendimento a espíritos sofredores e desobsessão. Então, aqui, né, nesses grupos, são aqueles trabalhadores que já passaram por todas as etapas de estudo, já estão qualificados a fazer esse trabalho de atendimento espiritual tão importante, onde uma caridade muito grande é exercida, atender aqueles que a gente não conhece e não sabe, que estão perdidos nas ilusões. Então, é um trabalho de muita responsabilidade e de muito amor envolvido. Reuniões com grupos de infância e juventude, organizados didática e pedagogicamente, com metodologia sistemática e adequada à realidade do seu público, de modo a propiciar a formação espírita desde a tenra idade. E formar e desenvolver aqueles que irão dar continuidade à difusão do espiritismo e tocar o movimento e a casa espírita. Então é importante cuidarmos das crianças e dos jovens, que muitos estão perdidos. É uma etapa nova que estamos vivendo, com muitas informações, tecnologias avançadas, e muitos jovens se encontram perdidos. Então, a importância cada vez mais de atendermos na casa espírita a infância e a juventude, para que eles cresçam com essa vontade, né, de se melhorar, de se transformar e serem adultos responsáveis, né? Recursos ao nosso dispor na casa espírita bem orientada. O passe, que é a transmissão de energias vitais e fluidos espirituais que possibilita uma reenergização e refazimento. Então, todos nós já conhecemos o passe, né? E aquilo que eu falei há pouco. Eu recebo o passe, saio daqui ótimo, mas passo daquela porta para fora, não mudo nada, já vem um pensamento ruim, já xingo alguém, enfim, já estraguei tudo aquilo que aqui eu recebi. Então, o passe, ele é uma terapêutica maravilhosa, mas eu preciso estar aberta e ter consciência e me manter nesse equilíbrio, que eu estou aqui. Que estar aqui é muito fácil. Aqui a gente se sente bem, já sente uma energia diferente, né? Mas lá fora é que é o nosso desafio e a nossa grande tarefa. Estarmos nesse equilíbrio que estamos aqui lá fora. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida e na nossa evolução. Água fluidificada que complementa o tratamento energético, possibilitando a ingestão de energias específicas. Todos nós já sabemos e ouvimos falar, né, dos benefícios da água fluidificada. Tem estudos científicos, né, muitos pesquisadores comprovando que a água recebe a nossa influência, a influência do nosso pensamento. Então aqui, né, com pensamento de amor, de boa vontade, a água recebe aquilo que cada um de nós precisamos para melhorar. Então, termos essa certeza também do que ocorre na água que nós trazemos e que aqui bebemos.
E também lá fora, né, tomarmos a água com gratidão, porque isso já também vai fazendo com que nós vamos nos acostumando a agradecer e aí nos curando, tendo consciência. Porque eu, com o meu pensamento, posso modificar a estrutura daquela água, das moléculas da água. Então, não tomar água por tomar, tomar com consciência. A oração como forma de união com Deus e a espiritualidade superior e obtenção das energias e eflúvios do plano maior. A reflexão como forma de dirigir nossos pensamentos e intenções para as coisas elevadas da vida, para as virtudes, para o combate aos nossos erros e imperfeições. Então aqui nós tomamos consciência de quem verdadeiramente somos, que não somos nenhum santo, especialmente nós trabalhadores. Ninguém aqui é o dom da cura, é o dom da verdade, aquele que tem mais poder, não. Nós que estamos trabalhando somos aqueles que mais precisamos melhorar, nos conhecer e nos transformar. E cada vez mais a gente toma consciência dessa nossa responsabilidade, né? Então a casa espírita, ela é uma grande chave para que eu me transforme. É a oportunidade que a espiritualidade me deu nessa encarnação para realmente me melhorar e me transformar. Porque é fácil, né? Ela não obriga nada, não exige nada, é livre-arbítrio total. E aqui eu tenho que ter essa consciência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por isso que muitos vêm na doutrina buscando um milagre, uma cura, um auxílio e acabam não ficando. Porque ela exigem, entre aspas, sacrifícios nossos. Ela exige que a gente mude o nosso padrão de comportamento, o nosso pensamento, a nossa atitude de ser, de agir, de vestir, de se alimentar, de falar. Nós precisamos. Se nós estamos aqui falando em nome de Jesus, os ensinamentos de Jesus, chega lá fora e eu estou lá com outras atitudes, falando palavrão, gritando, xingando, que exemplo eu vou estar dando? Vai ser da boca para fora? Estou atrasando a minha evolução, o meu aprendizado. Então, é a responsabilidade que nós temos, né? E os sacrifícios, que nós chamamos de sacrifícios, nos auxiliam em todos os aspectos da nossa vida. A cuidar dos pensamentos, com isso nós temos mais clareza, temos mais equilíbrio, mais sabedoria. A cuidar da nossa alimentação, não ter vícios. E aqui não é só vício de bebida ou de drogas, não. É o vício de não xingar, de não falar mal dos outros, de não comer demais, né? De termos uma vida com mais responsabilidade e consciência. Então nós acabamos sendo beneficiados em toda a nossa vida, com muito mais saúde e força interior, que é o que a gente precisa, né, para seguir adiante nesta caminhada que muitas vezes achamos tão difícil assim. Estudo para aumentar o nosso conhecimento, nosso discernimento e nossa compreensão do mundo, das leis divinas, da natureza e de suas relações. Então, mais uma vez, a importância do estudo, né, que abre a nossa mente para que possamos entender mais e mais e mais. Tem um dos livros de Emmanuel que fala, eu não lembro qual é, que na nossa mente tem mecanismos que estão desabilitados por falta de uso. Então, se a gente se engaja num grupo de estudos, né, numa atividade edificante, nós vamos trabalhando com esses músculos, né? E com isso, aquelas respostas que a gente quer e tanto procura vão chegando, né? Mas isso exige que coloquemos em ação esse movimento, que a gente faça a nossa parte, né? Desenvolvimento mediúnico para educar e disciplinar esse potencial, colocando a serviço do bem, da caridade e de nossa evolução. Então aqui a gente não, eu vou lá para eu desenvolver a mediunidade. Aqui está desenvolvimento, mas é educar e disciplinar. Aqui se educa a mediunidade, né? Então aqui a gente entende o que é isso e como podemos utilizar esse recurso que foi dado pelo nosso Criador para que possamos cumprir a nossa tarefa nesse plano, né? Todos temos mediunidade, alguns mais ostensiva, outros nem tanto, mas todos nós temos mediunidade, todos nós somos espíritos. Então a gente tem uma intuição, uma sensação, todos nós temos.
E muitas vezes, se não temos mais ou mais ampliada, porque a nossa mente ainda está muito perturbada, né? Eu assisti numa entrevista em alguma coisa que falou, né? Eu não sei se foi o doutor Sérgio Felipe, que ele disse: uma mente pura domina a matéria, né? Então, se nós não estamos ainda dominando a matéria, é porque nós precisamos ainda trabalhar a nossa mente. Os 10 principais serviços do Centro Espírita: a recepção, aquele que chega pela primeira vez e recebe uma orientação, né? As palestras, que é o principal trabalho de uma casa espírita, que eu já falei. O atendimento fraterno, né? Que quando uma pessoa tem alguma dificuldade, está passando por algum problema, tem uma equipe de atendimento que conversa com essa pessoa, que orienta essa pessoa e que faz esse trabalho tão importante que nos auxilia a lidarmos com aquela situação que nos aflige. A reunião mediúnica, que eu também já falei, que é aquele trabalho de auxílio e orientação aos nossos irmãos desencarnados, ainda em sofrimento. O tratamento espiritual, né? Que eu já falei, que é a palestra, são os estudos, a água purificada e o passe. E no atendimento fraterno, é isso que é recomendado para a pessoa. Os passes, que são as transmissões de fluidos de um ser para o outro, que nós recebemos e conhecemos. O livro de preces, ou, né, aquele localzinho onde a gente bota os nomes das pessoas que a gente pede oração. O estudo doutrinário, que é indispensável ao bom funcionamento do Centro Espírita. A assistência material, que essa assistência deve fazer parte de toda a casa espírita, porque nós temos muitos irmãos necessitados ainda da matéria, de coisas materiais, então se nós pudermos auxiliar, vamos fazer a nossa parte. E a divulgação doutrinária, né? Para que as pessoas conheçam e saibam o que é o Espiritismo, o que é uma casa espírita e o que é ser um frequentador da casa espírita e o que acontece aqui. E uma outra coisa importante que eu acabei não falando é sobre o Evangelho no Lar, que é outra terapêutica que a gente recomenda, né? Para quem não sabe, uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, você, junto com a sua família, ou sozinho ou sozinha, vai sentar, pegar um copo, uma jarra com água, fazer uma prece, abrir o Evangelho ao acaso, ou seguir o Evangelho na sequência, ler um pedaço daquele trecho da mensagem que caiu ali quando você abriu, e refletir sobre como aquilo pode te ajudar na tua vida. Essa prática é 90% de cura. O 10% está aqui. Por quê? Sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Porque a espiritualidade, ela é organizadíssima. Então, naquele dia, naquele horário, Jesus e uma equipe espiritual vão estar na tua casa, te abençoando, te cuidando do teu lar. E se fizer com frequência, com disciplina e com vontade, isso vai se ampliando para os vizinhos, para o bairro e para toda a cidade. Imagina se todos naquela rua fazem, se todos naquele bairro fazem, né? E o que nós ganhamos com isso? A paz, a tranquilidade, né? Coisas ruins não acontecem, roubos não acontecem, até brigas, né? Teve já um estudo sobre isso, né? De onde tem um grupo de pessoas que se reúne para rezar, para meditar, sempre ali o ambiente espiritual, o ambiente da cidade, da região, ele muda. Roubos diminuem, brigas diminuem, assassinatos diminuem, já é comprovado. Então, com simples ato, uma simples coisa, nós, o nosso lar ali, fazendo o nosso evangelho, né? E ter certeza do porquê está fazendo aqui, ter essa consciência. Aí sim, nós vamos sentir na nossa vida a mudança e o equilíbrio que nós tanto buscamos, né? Então, era essa mensagem de hoje. Possamos voltar aos nossos lares muito melhor do que quando aqui chegamos. Uma boa tarde a todos.